ele orando meia-noite. O garoto não falava, ele precisava de dar um aparelho para ver se ia respirar, ele dava 3 passinhos, 6 anos. Dava 3 passinhos, caía, não falava, não andava direito. E nós fizemos aquela campanha, eu chamei ela, convidei para fazer 7 sexta-feira meia-noite. Quando chegou na quinta sexta-feira, aí eu estava orando, começou uma criança a cantar os louvores lindos, e eu orando, e uma criança cantando louvor. Aí quando eu terminei de orar, eu falei com ela, ele não fala, mas ele estava cantando, né? Não, está quietinho, não fala. Então a senhora está com algum rádio ligado, alguma coisa aí, alguma canção? Ela falou, não, nós estamos aqui, inclusive, estou até com a luz apagada, estou com uma abajur acesa, estou aqui de joelho, e abraçado com ele. Eu falei para ela, então pode agradecer a Deus que nos dá essa quando terminamos a 7ª sexta-feira, ela falou, isso está bom. Aí quando foi, agora, uns 2 meses depois, eu estou com uma reunião importante, no sábado, ela liga para mim, pastor, o senhor está desocupado? Eu já tinha acabado de almoçar, que nós fazemos acho que no sábado e hoje nós fazemos uma consagração e oramos juntos. E eu falei já 2 horas, ela falou, eu estou aqui na mulher. Eu em São Paulo, está na mulher, aqui na Carolina, ela deixou eu também aqui na Carolina. Quando eu fui lá, ela estava com o garoto. O garoto corria, então, esse Deus nós servimos. Ele falou, a senhora falou que o meu gás já está com quanto tempo? O meu gás está no YouTube aí. Meu gás me levou 5 anos para acabar. Aí acabou o carnaval do ano passado. O carnaval do ano passado ele acabou, 5 anos. Aí eu comprei no carnaval. O carnaval agora está dentro do ano. Meu Deus! Então já acabou o ano. O nosso Deus é sobrenatural. Porque Deus, Ele quer usar. Porque Jesus Cristo falou assim, irei para o Pai, enviarei sobre vós o Espírito Santo, e vós farás obras iguais às minhas, ou maiores ainda. Jesus Cristo ressuscitou. Nós também temos. Aleluia! E o Wilson estava contando para ele aqui, esse milagre eu não tinha visto, não. Olhando comigo, né? Tem a Bíblia depois. Mas comigo aconteceu. Uma pessoa, uma filha minha da casa, precisou da senhora Catarina, ligou para mim e falou assim, pastor, o Francisco, o parente dela, caiu lá em Portugal, de uma noite de 4 metros. E caiu de lado. E foi no hospital com uma jornada de sangue. O senhor ora por ele? Eu vou orar. E eu falei, daqui a 20 minutos você liga para mim para ver se Deus falou alguma coisa. Aí eu orei, quando ela ligou, eu falei, ele não vai morrer. É para a honra. Aleluia! Pastor, mas já estão preparando o óbito dele, porque ele tem jeito. Aí eu falei, pode mandar rasgar. Que Deus falou que ele não vai morrer. Glória a Deus! E foi, aí ele saiu, foi para sair do CPI, depois CPI, aí depois está em casa. Agora o milagre agora que você envolveu meus pais. Ele estava em casa, aí ele estava com muita dor no corpo, que ele dizia que devia ser do corpo, né? E ele tinha muita dor no corpo. Aí ele falando, ele deitado, falou assim, poxa, aquele pastor, ele não me conhece não. A família dele, que eu mexi aqui, é que não conhece. Aí se aquele pastor tivesse aqui orasse por mim, essa dor ia acabar. Aí eu cheguei na beira da cama dele e falei, olha, tem um pastor que veio para você, vou orar agora. Eu vou orar por você, essa dor vai acabar. Aí eu disse que eu orei por ele, a dor acabou. Aí ele ligou para mim. Pastor, o senhor esteve aqui em Portugal. Eu falei, pastor, eu tinha em Portugal. Meu Deus! O senhor esteve aqui, o senhor orou para mim em Portugal. Eu falei, como é que você está vivo eu? Você não me conhece? Ele não me conhece, não. A família dele me conhece. Você não me conhece?
acabou. Aleluia. Ele acabou. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz que nós temos um sobrenatural de Deus. E nós temos condições de fazer a mesma obra que Jesus Cristo fez. Tudo aquilo que os profetas fizeram, qualquer um de nós fez. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Temos que ser obedientes, ter fé. E tem 4 itens que eu sempre falo na igreja. Tem um coração puro, um coração limpo, um coração sem mágoa, um coração sem rancor. E se eu tiver mágoa no meu coração, eu vou ser salvo, mas não vou ver o sobrenatural. Se eu tiver rancor no meu coração, eu vou servir a Deus, mas não vou ver o sobrenatural. Para nós vermos o sobrenatural de Deus, nós temos que viver o sobrenatural. Porque a fé, ela anda de mão dada, a fé com obediência. Não adianta eu ter obediência se não tiver fé. E não adianta eu ter fé se não tiver obediência. Até eu digo uma vez na igreja, eu falo assim, é igual o carro. A fé é o combustível, é a gasolina. E a bateria, a obediência. Se eu tiver gasolina e não tiver bateria, o carro não anda. E se eu tiver bateria e não tiver gasolina, o carro não anda. Então, a fé e a obediência andam de maneira. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, enquanto vocês abrem suas Bíblias, caso Deus, né? Em 2 Reis 4, eu vou cantar um louvor ao nosso Deus. Aleluia. 2 Reis 4. Navegarei, adorarei ao vento meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, sem fome, sem poste, e enche-me de novo. Espírito Santo, enche nossas vidas, vai nos transformar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, sem fome, sem poste, vamos adorar o Senhor, igreja. Eu adorarei, vamos adorar ao Deus da minha vida. Ele nos compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. É o princípio do milagre, temia o Senhor da igreja. Temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que terei que eu fazer? Declara-me o que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Preste bem atenção. A todos os teus vizinhos. Fala comigo. A todos os teus vizinhos. Vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então ele fecha a porta sobre ti e sobre seu filho, e dê o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte no que estiver cheio.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela o mexia. E ele sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio o homem de Deus e disse: ele vai ver o azeite para a tua vida e tu e teus filhos viverem certo. Amados, aonde chega o homem de Deus, há milagre. Aonde chega o homem de Deus, há milagre. Aqui nós vemos essa passagem, eu acho muito bonita essa passagem, porque é um milagre sobrenatural. E eu gosto muito desse milagre sobrenatural, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é sobrenatural, nós fazemos todo dia. Nós levantamos, tomamos café, almoçamos, jantamos, conversamos, isso é o nosso. Agora, o sobrenatural é aquilo que nós não podemos fazer e Deus vem e faz a E essa mulher, se nós fôssemos comparar com mulher de hoje, né, tem um ditado que diz assim: parece que ela já estava no fundo do poço. Ela não tinha mais jeito, ela já tinha perdido isso tudo que pegou, ela só tinha os filhos. Mas naquela época, não pegou porque levou os filhos como pagamento. E ela não tinha mais o que pagar, e ele já estava dizendo que não ia pegar os filhos. Mas chegou o homem de Deus. Quando chega o homem de Deus, as coisas mudam, tudo muda. Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Não há limite para o nosso Deus. Sabe que a irmã aqui falando, Deus estava contemplando a alegria dela de ver o sobrenatural no filho dela. Glória a Deus. E nós, quando nós ouvimos isso, cada dia mais aumenta a nossa fé, porque nós vemos todos os santos de milagre. Mas milagre, nós só vemos quando nós também sabemos que o nosso Deus é o Deus do milagre. Porque quem não tem essa fé, dificilmente vai ver isso. Porque o que diz a palavra de Deus? A fé é o primeiro fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, quando nós temos fé, nós vamos ver aquilo que ninguém vê. A fé mostra coisas que só ninguém vê no resultado. Mas através da nossa fé, através da nossa obediência, nós vamos ver as coisas sendo realizadas. Nós materializamos o milagre antes dele acontecer. Aleluia! É isso? Então Deus, aquela mulher já está numa situação completamente diferente. Aí nós vamos trazer para o dia de hoje. Né? Aquela mulher, quando o profeta chegou, perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: não tenho nada. Uma coisa eu vou dizer para cada um de nós aqui: sempre nós temos alguma coisa para apresentar o nosso Deus. Então nós pensamos que não temos nada, nós estamos na nossa obediência, nós estamos nessa fé, porque Deus sempre nos dá condição de termos alguma coisa para agradar. E aquela mulher falou: não tem nada, eu tenho uma botija de azeite. Né? Aí ele falou: pega vasilhas emprestadas a todos, olha só, a todos os seus vizinhos. Não falou aos seus vizinhos, falou a todos. Por que ele falou a todos? Porque quando ela saiu para pegar as vasilhas, ela teria que ter condições de entrar em todos os seus vizinhos. Porque se caso ela falasse para o profeta: naquela casa lá não dá para pensar que aquela vizinha não está bem, ele ia perder o lugar. Aleluia! Então, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. Tem muita gente que não gosta de crente, mas nós somos obrigados a gostar deles. Aleluia! Não gosta da gente, nós temos que gostar dele. Nós temos que considerá-lo. Se algum dia precisar chamar para a igreja, nós vamos lá e chamamos. Se precisar falar com ele, nós vamos falar. Porque nós somos diferentes nesse mundo. Então ela foi. Agora começou ela com os filhos, né, pegar aquelas vasilhas. Imaginamos, né? Vinha vasilha, né? Foi de 3 litros, 5 litros, 2 litros, 1 litro. E veio trazendo aquelas vasilhas e foi acumulando ali. E aquelas vasilhas, ela foi
Olha só, como outro dia de azeite é um litro de azeite. Aleluia. Aleluia. E a criança botava a vasilha ali de 5 litros, enchia aquela vasilha. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enchia, olha, vocês não acabavam. E olha o que o profeta falou: você vai, entra no seu quarto e fecha a porta. Por quê? Quando nós queremos ver o sobrenatural de Deus, falei particular com Deus, nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. Sabe por quê? Para na hora do milagre, ninguém vem atrapalhando o lugar. Aleluia. Porque se deixar a porta aberta, vai chegar uma pessoa, chega outra. Por que muita gente vai no monte? Porque no monte, ninguém vai na hora atrapalhar a sua ligação. Aleluia. No monte, ninguém atrapalha a sua ligação com Deus. Então você fecha a sua porta. Porque ela, quando foi buscar essas vasilhas, abusou a curiosidade de todo mundo. Espera aí. Aquela viúva lá estava com pedúnia, com tudo dela. Agora chegou um homem lá na casa dela, quem sabia quem era esse homem? Os vizinhos não sabiam. Chegou um homem lá para vir buscar vasilha aqui. Eles podiam vir, sabiam o que estava acontecendo. E se ela não tivesse dentro do quarto, ia atrapalhar o milagre, irmão. Porque isso nos ensina a nós vigiar e fazer as coisas com sabedoria. Aleluia. Aí ela falou, fechou. Agora calcula bem, enchia o outro vazio. Foi enchendo. Quando encheu todas as vazias, o que aconteceu? Aleluia. Entendeu, meu irmão? Então Deus dá tudo na medida certa, no tempo certo, da maneira certa, no tempo certo. Deus é no certo, na hora certa. Não é no sobra nem falta. Deus é na certa. Aleluia. Por causa disso, Ele quer que nós também devemos procurar andar na perfeição. Glória a Deus. Porque quando nós procuramos andar na perfeição, nós estamos criando o mesmo espaço do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele viveu na terra, nós temos perfeito. Né? E quando nós procuramos com todas as nossas fraquezas, por todos os nossos acontecimentos da vida, nós procuramos ser fiel e andar com sabedoria na presença de Deus, com fé, Ele vai operar o milagre. Eu fiz dia 20 de fevereiro 65 anos de batizado. Dia 20 de fevereiro fiz 65 anos de batizado. Me converti com 16 anos de idade. Estou com 81. Né? Estou com 81. Quer dizer, tenho 65 na presença de Deus. Glória a Deus. Eu parei, eu estava querendo parar, deixa eu subir. Eu vou te renovar para você. Caleb estava com 40 lá no coordenador, ele voltou lá, estava com você. Como se eu tivesse com 40 anos. Eu me sinto coisa assim. Porque nas igrejas que eu vou pregar, muitas vezes eu já ouvi professor, pastor, você não vai parar não. Eu tinha uma igreja. Eu entreguei, hoje eu estou como pastor auxiliar, tá? Eu tinha uma igreja, eu entreguei cada idade. Eu que quis entregar, porque já estava um dia cansado, mas queria, né? Aí eu peguei uma igreja para parar. E eu estava parando praticamente. E eu já fazia celular, porque eu faço obra nos Estados Unidos, Portugal, faço em diversos países do Brasil, muitos. Hoje mesmo já me ligaram 2 pessoas, uma de Curitiba e outra de Santa Catarina, e olham para mim. Então eu estava parando, só fazia obra pelo celular. Olha o que Deus faz. 3 horas da madrugada. Eu estava orando, aí do nada, eu não vejo televisão. Não vejo, estou falando quem vê, não. Eu que não ligo para ver, porque eu acho que enquanto eu vejo televisão, eu fico lendo a palavra. Isso é eu. Não culpo quem vê televisão, não. Cara, não sou contra a televisão, não. Mas eu que não ligo para televisão. E aí eu estava 3 horas da madrugada, aí do nada peguei uma televisão, eu não tinha televisão. Liguei a televisão, estava o R.R. Soares. Aí ele falou assim, falou assim para mim, você que faz a obra pelo celular, você tem que anunciar e vai continuar fazendo aquela obra pelo celular, vai fazer no Brasil e fora do Brasil. Aleluia. Glória. Entendeu? Aí eu comecei a fazer, aí eu falar, não me lembro, eu comecei a falar. Porque ele mandou eu falar. E foi comigo, ele fez assim mesmo na tela lá. Eu 3 horas da manhã,
de Deus vai dando. E essa viúva, olha, quando o profeta chegou na casa dela, a vida dela estava destruída. Ela não tinha prazer de nada, ela é repetiu. Quando o profeta entrou, a vida dela foi transformada. E ela, de uma mulher que estava devendo, se tornou uma grande comerciante. Porque a palavra de Deus diz que ele falou, vai pagar, tu paga as suas dívidas e me vem no resto. Porque naquela época, o óleo, o azeite, era mais importante do que a gasolina hoje. Tudo era baseado no azeite. Tudo, o azeite era mais importante do que o petróleo hoje, naquela época. Não é? E ela ficou com os comerciantes. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. Não importa a situação. Não importa como é que jovem, eu era muito pobre, vivia antes com o papai, porque minha mãe perdeu, meu pai morreu, eu tinha 11 meses de idade, e minha mãe esteve na roça, não casou, e ficou me criando na casa da lavadeira, lavando roupa para fora, morava. Nunca passei fome, mas porque ela lavava muita roupa. 4, 5, não sei, lavava muita roupa para fora. E aí Deus me deu uma condição de jogar futebol. Eu achava que ia dar tudo a minha mãe através de futebol. Né? Então eu já estava indo bem, futebol com 16 anos, não era ainda federado, porque naquela época não tinha sub-16, sub-17, era federado com 18 anos. Mas eu já ganhava, jogava, já ganhando um bicho. Então eu já jogava. E eu me converti com um sonho. Eu não me converti dentro de casa. Eu tive um sonho de sábado para domingo ia jogar 4 horas. Aí quando acordei, eu ouvi o mundo acabar, que eu tenho certeza absoluta que vai acabar aquele sonho da maneira que eu sonhei. Porque eu estudo muito Apocalipse, eu só vejo da maneira que eu sonhei. Né? E eu tive aquele sonho, aí quando minha mãe me dava o almoço meio-dia, 2 horas passava na minha casa para me pegar para jogar 4 horas. Aí eu falei, mãe, eu vou jogar hoje. Ah, mas não vai ficar assim, não vai? Não vou, aí eu tenho sonho, não tenho, não vou render, nada, eu não tenho condições. Aí quando foi umas 10 e pouco, umas 11 horas, aí 4 jogos de igreja batista, agora estou aprendendo lá para perder total, né? Aí foram 2 jogos, 2 moças, 2 rapazes, bateu lá no meu portão, aí falou comigo, me chamando para a igreja batista, falei, mãe, não vou jogar não, vou na igreja. Aí eu fui, o meu pastor está fazendo hoje, eu acho que é 100 anos, eu recebi aqui agora, o pastor que batizou. Eu recebi agora à noite, todo dia ele ia contar comigo, todo dia, o pastor Ferreira. Ele foi pastor na China, na Europa, e ele nunca deixou de falar comigo, um dia. Porque ele disse que eu era especial de Deus, quando eu me converti. Então, só que ele era da igreja, está de São Mateus. Eu comecei a falar em língua, profetizar dentro da igreja, profetizar não, eu sou muito, falar em línguas, e curar, e fazer libertação. Aí era da igreja batista tradicional, mas quando eu fui eu me converti, cheguei, ele estava pregando, estudando guerreiro, e eu sentei lá, aí eu ficava pensando, não vai mandar levantar o braço, não, eu sabia que tinha que levantar, né? Ele não vai mandar, e eu não sei nem o que ele pregou, só que dentro dele falou, se alguém quer aceitar Jesus, eu fui lá na frente, há 65 anos passados. Olha na frente, a gente aqui da mulher de Jesus. Aí ele fui lá na frente, ajoelhei, chorava muito, e me converti. E ele sabia que eu jogava futebol, e futebol naquela época era pecado. Gente não jogava futebol. Era pecado. Aí os diáconos da igreja começaram a falar, olha, você é de Deus, não larga o futebol. Como que eu podia largar o futebol? Era aquilo que eu pensava de dar alguma coisa à minha mãe. Era através do futebol, não tinha esperança de outra coisa. Muito pobre, não tinha visão para nada. É só do futebol. E eu fui. Um dia, como eu lia muita Bíblia, eu vi Jesus Cristo no monte, Moisés no monte, aí eu falei, eu vou no monte também. Eu, na Batista, eu não, porque aqui na Feira gosta do grande, tá? Que era. Aí eu falei, vou no monte também. Aí eu fui, uma noite de sexta-feira para sábado.
Eu fui no monte mais 10 pessoas no monte. Aí eu comecei a orar, eu fui arrebatado. Aí eu fui no céu. Aquele que eu vi quando acabou o mundo, eu conversei com ele, que era Deus. E eu conversei com ele em língua, nós conversamos juntos. Eu não sei o tempo, eu tenho noção do tempo. Aí quando eu voltei, aí estava o pessoal lá que estava no monte, mais 10 pessoas, tudo em cima de mim. Jovem, você vai para casa? Como é que ele sabe? Porque eu pensei que eu estava lá com o meu corpo, não conhecia, não sabia, né? Mas eu só estava espírito, né? Mas meu corpo estava lá, para mim eu estava todo lá em cima. Eu não sabia. Aí, João se foi arrebatado, aí minha menina falei, tá bom. Aí quando acabou a depois eu abri aqui, sem chorar, meu pai, não, eu não posso acontecer que Glória. Aí eu abri a Bíblia e falei assim, Senhor, a partir de hoje estou abandonando todos os meus sonhos para seguir os seus sonhos. Mas tudo que está na sua palavra, eu quero para a minha vida. Com 19 anos, eu estava com 16 anos. 19 anos eu era empresário. Eu fui um grande empresário do Rio de Janeiro, tá? Tive primeiro fabricante de roupa jeans. Se tiver alguém mais ligado aqui, vai lembrar. Era a Sancarro. Eu era o dono da Sancarro, uma fábrica de jeans. Queria exportar para a França. Não, porque eu estava com 19 anos, eu acho que não tem ninguém aqui no meu tempo que. Lembra? Então, tá aí, olha, tá aí, ó. Lembra? A Sancarro, era a marca mais famosa que tinha na época. Era Pierre Cardin e a do Saad, esqueça agora, e a minha. Mas eram as três calças mais famosas. Mas a minha era mais famosa porque eu vendia muito mais do que eles todos. Eu vendia mais do que a Pierre Cardin. Então, eu comecei. Tive lojas no Shopping da Tijuca, 2 lojas em Madureira, a loja mais cara do Rio de Janeiro, nós desconto para viajar no 230, aquela esquina da praia, do nosso lado da praia, foi minha loja ali, foi minha. Hein? Então você sabe. Então você tem que ensinar como é que Deus sustenta aí, ó. Tá bom? Então, Deus me deu desde tudo, minha mãe, para vocês terem uma ideia. Eu pensava de dar alguma coisa, tudo que eu daria no futebol que minha mãe. Eu dei apartamento, casa, sítio, 2 carros, minha mãe. Vi a minha mãe viajou, viajei. Minhas filhas estão aqui, até falei, eu tenho um condomínio, está ali na frente aqui, minha filha mora ali, no condomínio, está subindo ali. Andréia, mora naquele condomínio ali. Logo assim na frente ali, só que eu não sei o que é assim. Tem um condomínio ali. Uma das minhas filhas mora ali. E a outra mora no condomínio no Rio da Prata. E no centro de Campo Grande eu tenho uma casa e uma escola. Mas está tudo lá com eles. Eles sabem disso. Eu tenho uma escola, não sei se é essa estrada do Sul, 515, aquela escola, aquela esquina toda ali. Mas está tudo lá. Eu deixei tudo. Então Deus me deu tudo. Me deu riqueza, minhas filhas são formadas, são psicólogas, não precisa, mas tudo contrário, se precisar, isso me ajuda. E Deus me deu tudo, eu dei tudo à minha mãe, por causa disso. Deus me deu riqueza. Agora, o que aconteceu comigo? Depois eu tenho tudo, eu tinha tempo para fazer isso. E às vezes, quando tinha um pouquinho de tempo, eu ia viajar com a família para fora. Deus já me livrou de desastre de avião. Já me livrou de desastre de avião. Depois eu vim aqui para contar a história do desastre. Já ele sabe, já contei. Eu acho que não. Ainda não contei não. Mas Deus me livrou de tudo. Quando minhas filhas se formaram, estão todos bem, minha neta bem, tive um câncer. Um câncer de morte. Eu achei que eu ia morrer, todo mundo achou que eu ia morrer. Aí eu acabei com tudo, indenizei meus funcionários, tinha muitos funcionários, eu repartia, eu fui a primeira empresa, eu tenho tudo em casa, tá? Documento. Eu dava palestra no Sebrae. A minha empresa foi a primeira empresa da cesta básica, primeira empresa de lucro, profissional, que é a minha. Tem tudo. Por quê? Porque eu tinha consciência que quando Deus dá algo para a gente, é para nós dividirmos. E eu, como empresário, eu fazia isso. E quando
falando na igreja, estou falando nas nossas vidas, no nosso comportamento. Ser fiel a Deus é o maior culto. Eu tenho 65 anos, sou fiel a Deus. E mulher, filho, se eu morrer hoje e nascer, se perguntar o que eu quero ter a mesma vida que eu tive. Aleluia. Eu nunca botei uma bebida de álcool na minha boca, eu nunca fui nem pensei que não tinha vício nenhum. E nunca nada desse mundo. Eu digo que vivo nesse mundo, mas não sou desse mundo. Glória a Deus. Eu vivo aqui, mas nada desse mundo me chama atenção. Então Deus me deu aqui. Quando eu tive esse câncer, desfiz de tudo, indenizei meus funcionários, eu disse, ajudei até o funcionário a voltar para casa, porque tinha muito dinheiro, até com dinheiro. Falei, eu vou morrer, não vou levar nada no cachorro. Deus já me deu tudo, para que eu vou ficar segurando aqui? Aleluia. Quando eu me despendi de tudo, aleluia, glória, meu Deus, esse Deus, irmão, nós temos que amar esse Deus a tempo e fora de tempo. Nós temos que amar esse Deus a tempo e fora de tempo. Quando eu acabei com tudo, eu vou no médico, o médico fala, o cara fica essa pessoa. Aleluia. Aí eu falei, não tenho, doutor, o que aconteceu? Você não tem mais câncer, você pode morrer de qualquer coisa. Graças a Deus. Ele me deu a oportunidade de fazer tudo de bom, melhor para minha família, para todo mundo. Mas quando ele falou, agora eu quero você totalmente para mim, e eu, quando eu acabei de tudo, sem nada. Até hoje eu moro no aluguel. Tem casa aqui em Campo Grande, mas onde eu moro é no aluguel. Não comprei mais nada. Aí o médico falou, você pode morrer de qualquer coisa, menos de transtorno. Aleluia. Então, o zelo que Deus tem nas nossas vidas. Porque eu fiz um propósito com ele, eu vou deixar toda a minha vontade para seguir a vontade dele. E eu fiz. Só que tem que eu cresci muito e comecei a me afastar, mas ele tinha um compromisso comigo e eu com ele. Na hora certa, ele falou, agora eu vou puxar fora, tá? Você já teve tudo, já viajou, já passeou, deu tudo para seus filhos, agora eu vou puxar fora. Vou te dar um câncerzinho para você voltar. Tá bom? Então, muitas das vezes, nós passamos para a caverna, mas a caverna não é lugar de morte. A caverna é lugar de luta, é lugar de vitória. Davi, quando foi para a caverna, foi lá que ele teve os melhores homens de luta, foi lá que ele teve os melhores administradores. Enquanto nós entramos na caverna, quando nós estamos no deserto, é hora de nós começarmos a raciocinar e ver o que Deus fez na nossa vida. Nós estamos ali, é um aprendizado, porque ninguém vai morrer, nenhum de nós vai morrer na caverna. A caverna é para nos fortalecer. Irmão, vamos falar uma coisa para você. Eu estou gostando muito dessa igreja. Meu coração, estou gostando demais de você. Aleluia. Comigo, olha que está meu coração, meu irmão. Deus está operando aqui, o Espírito Santo. Alguém entrou aqui com alguma dor? Procura a dor aí, vê se ela ainda está aí. Procura aí. Ainda está queimando? Vem aqui que vai orar. Oh, aleluia. Eu te oro, eu estava com duas horas. Nas cadeiras.